o deputado federal e cientista político Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Luiz Felipe de Orleans e Bragança é descendente da família imperial brasileira e o único da linhagem a ocupar um cargo político elevado desde a proclamação da República, em 1889. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP, mestre em Ciências Políticas pela Stanford University, nos Estados Unidos, como ativista, fundou em 2014 o movimento Acorda Brasil, que visa difundir uma nova visão liberal. Em 2018, um cenário político conturbado e o sucesso do movimento, aceitou disputar as eleições para deputado federal por São Paulo, eleito com 118 mil votos. Autor dos livros Por que o Brasil é um País Atrasado, Antes que Apaguem, A Libertadora, Uma Nova Constituição para o Brasil, Império de Verdades. É considerado pelo ranking dos políticos um dos melhores deputados federais do Brasil, com mais de 500 iniciativas legislativas apresentadas. Na Câmara Federal, atua em projetos de reformas estruturantes, como reforma do judiciário, reforma política e reforma tributária, PEC 007/2020. Além de propostas que defendem liberdade individual, propriedade privada, soberania nacional, prosperidade econômica da população, combate à corrupção, redução dos gastos do Estado e defesa da família e da sociedade. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Fique à vontade, por favor. Convidamos agora, só para os senhores saberem, daqui a pouco chega, está um pouquinho atrasado aí, o nosso astronauta. Ele chega, daqui a pouco eu faço as honras de fazer a apresentação devida quando ele chegar. Tudo bem? Convidamos agora para subir aqui ao palco Fabrício Fasano Júnior. Fabrício Fasano Júnior é descendente da família italiana, não sabe dizer, né? Seja muito bem-vindo, Fabrício. E representa a 4ª geração de empreendedores nos setores de entretenimento, restaurantes e hotelaria. Economista de formação, participou por um período de gestão no Grupo Fasano. Depois, atuou por 12 anos como publicitário, cuidando de contas importantes de empresas multinacionais no Brasil, o que lhe proporcionou uma vasta e consolidada experiência internacional junto a grandes agentes econômicos globais. Nos últimos anos, tem defendido ativamente políticas pró-mercado, como diminuição de impostos, defendeu com veemência que não se fechassem os estabelecimentos comerciais e também de serviços, e que não se punisse o trabalhador, por acreditar que todo o trabalho é essencial e sagrado. Como resultado, teve as redes sociais censuradas. Muito bem, fique à vontade então, por favor. Cada um deles terá um tempo para fazer uma apresentação e depois nós teremos um tempo, obviamente, para perguntas e respostas. Depois orientaremos. Quem vai ser o primeiro? Vai ser Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele não gosta de chamar de Dom, é Dom. O príncipe também não gosta, então tá. O senhor Luiz Felipe de Orleans. Eu chamo ele de Your Highness. Obrigado. Sim, o microfone vai saber. Alô? Tudo bem. Muito boa noite. Estou muito honrado de estar aqui na Casa Portugal. Antes de vir para cá, fiquei pensando do que eu vou falar, mas não importa o que eu vou falar. Está tendo reverberação aqui? Eu desliguei. Obrigado. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu preciso pontuar alguns itens históricos aqui sobre os portugueses. Tá? Quem é português aqui, descendente de português? 20%? 30% aqui da audiência? Quem é descendente de italiano? Só para... Sírio-libanês?
Índio, quem tem descendência de índio? Eu também tenho. Eu também tenho. Tem um descendente de bandeirante aí, pessoal opressor pra burro. Tem índio no meu sangue, incrível, né? Os opressores têm sangue de índio. Bom, vou falar aqui um pouquinho algumas coisas rápidas com relação ao português. Vamos entender que, historicamente, Portugal nasce de um ímpeto único, exclusivo e bem típico do que seria o destino de toda essa população. Em Portugal, uma grande luta de reconquista de território se iniciou no alta Idade Média, né, lá para meados aí de 1000, 1100, começa todo um combate. A reconquista já começou muito antes, mas Portugal começou a se expandir. E naquele momento fizeram uma parceria importante com os Cavaleiros Templários, que estavam defendendo a ida de Canaã, e foi feita uma parceria em que eles ficaram com 30% do território português, caso eles conquistassem e ajudassem a remover os mouros daquelas terras que tinham sido ocupadas. Então, a nação portuguesa nasce de uma missão religiosa militar. Isso não houve igual no mundo na história. Não houve. Foi sempre o sonho dos templários de terem sua própria nação. Foi sempre o sonho de Portugal e das primeiras famílias portuguesas de se tornarem independentes das demais famílias que ali compunham a Península Ibérica, que não eram de ascendência sarracena, ascendência marroquina, não sei como é que se coloca aqui, árabe talvez. Então, ali foi uma proposta única. Primeiro país da Europa, foi o único, fez essa conquista. Primeiro país que se tornou um império europeu. Com essa tecnologia trazida também pelos templários, eles abriram todo o circuito de navegação que os templários haviam absorvido dos fenícios. Por isso que eu mencionei os sírios aqui. São muito importantes esse vínculo com a Síria, com o Oriente Médio, extremamente importante. E o que acontece naquele momento? Portugal se expande, conquista os novos mundos, se torna um império, primeiro império europeu, ultramarino, bem distante, país pequeno. Eu diria que hoje em dia os grandes impérios têm que ser de país grande, né? Então, engraçado como lá naquele momento ele estava um paísinho pequeno, já conquistando os mares e conquistando vários territórios. Único também, inédito. Mais tarde na sua história, eles têm uns grandes desafios. Tem grandes desafios. Quem conhece a história do Dom Sebastião? Dom Sebastião não voltou, sumiu. Mas é engraçado essa história do Dom Sebastião, né? Porque o Dom Sebastião, é importante a gente mencionar ele aqui, porque os Bragança têm alguma coisa a ver com isso, tá? E o sumiço do Sebastião tem tudo a ver com a história de Portugal e a história do Brasil. Vou contar isso agora. Poucos portugueses sabem disso, ou lembram. O que acontece? Dom Sebastião era um garoto de 16 anos de idade, extremamente religioso. E ele queria travar um combate contra esses reinados que estavam ali impertinando não só a Península Ibérica, com risco de voltar a reconquistar a península. Então, Dom Sebastião queria acabar com esse problema. Ele montou um grande exército, juntou todos os aristocratas portugueses, grandes famílias ajudando, e se lançou em combate. Junto com ele tinha um priminho dele, que era o Teodósio Bragança. Teodósio Bragança foi treinado na arte da guerra. Sabia ali lutar o esgrima, lançar uma lance, um escudo, sabia montar cavalo. E ele foi junto com o priminho, né? Dom Sebastião com 16 anos de idade, Teodósio com 10. Se lançaram em combate na África, no norte da África. Eu sempre faço essa palestra para criança de adolescente hoje nas escolas. E depois eu pergunto para eles quantos que estão preparados para ir para a guerra, como o Dom Sebastião e o Teodósio Bragança. Levantem a mão, por favor, a criançada fica olhando assim. 10 anos de idade.
16 anos de idade. É isso mesmo. E o que acontece naquele momento? Todos se lançam em batalha. A batalha já estava praticamente perdida. 2.000 mortos, toda a aristocracia portuguesa aniquilada. E o Teodósio Bragança vê aquele cenário, o que ele faz? Ele monta no cavalo dele e se lança em combate ao sarraceno, sozinho. Então você imagina um garotinho, uma espadinha, escudinho, lancinho, e vai lá no cavalo dele. Bom, foi capturado, é óbvio. Mas o sultão, que olhou aquilo lá e falou assim: poxa vida, olha só, temos aqui um grande guerreiro, pô, vamos respeitar o garoto, tá? Já está todo mundo aniquilado. O garotinho ali se lançando em batalha, pô, depois devolveu o garoto, falou assim: ó, português, assim, leva de volta aí o Teodósio, né? E o Teodósio volta através da Espanha e tal, reconduzido e volta para Portugal. História do Teodósio, de interesse de condução da história, termina aí. Mas ele teve um filho. O filho dele chamava-se João. O que fez João? João fez a restauração dos Bragança em Portugal. E libertou Portugal mais uma vez de um reino que com a morte do Dom Sebastião tinha sido unificado pela Espanha. Portugal tinha sumido. Portugal sumiu. Se não fosse esse episódio do sultão devolvendo o Teodósio Bragança, não haveria o João. O João fez a libertação mais uma vez de Portugal, agora não dos mouros, mas sim dos espanhóis. O que João faz? Eleva o Brasil a vice-reino. Ele eleva o Brasil, 1640. Então o Brasil ali começa o seu processo de independência, com a elevação a vice-reinado. Importante essa história, porque depois Portugal se manteve independente, temos toda uma história que vem paralela a isso, mas esse ponto é fundamental. Mais tarde temos um momento importante para os portugueses, quando, praticamente 200 anos depois, um pouco mais, Napoleão decide invadir praticamente todo mundo na Europa. Invade todos os países vizinhos. Somente 3 países não são dominados por Napoleão. Somente 3 países: Rússia, Inglaterra, Portugal. Tentaram invadir Portugal 3 vezes e não conseguiram. Lembrando, Portugal estava esvaziada. Toda a aristocracia tinha sido movida para São Paulo, movida para o Brasil e formado aqui o seu novo país. E o que acontece em Portugal? Estavam somente eles, povo português, não havia praticamente governo ali. E os franceses entrando. O que o português faz? Vamos defender isso aqui. Vamos defender. Defenderam 3 vezes. Os franceses faziam incursão, tentavam dominar tudo, ficavam uma semana, eram assassinados nas ruas. Os portugueses não deixavam o francês dominar. Em questão de poucas semanas iam embora. Demoravam mais um tempo, mais uns meses, aí uma nova incursão em Portugal, mais uma vez tentavam dominar, eram assassinados pelo povo e não conseguiam dominar, voltavam e retrocediam. Esse é o povo português. Esse é o povo português. E aqui lançamos o Brasil. Aí fala assim: poxa, mas então Dom João VI volta escorraçado, fujão. Fujão, claro. Fuga estratégica. Mas o que o João VI faz depois que ele aporta aqui, que todo mundo esqueceu? Dom João VI invade território francês. Ele anexa a Guiana Francesa. É um covardão? Não, está dando troco à altura e naquilo que ele consegue fazer. E ganhou. Ganhou ao ponto que, depois de ter dominado a Guiana Francesa, ficou com ela, resolveu devolver. Dominei, falou: o que eu vou fazer com ele? É mais caro tentar dominar do que devolver. Devolveu, mas o troco dele foi dado. A gente esquece quem é que é o originário aqui dessa terra em termos de criação das nossas ideias. Eu preciso dizer isso do povo português. Então temos que reivindicar essa história mais uma vez. Está muito mal contada. Tem muita coisa positiva da nossa herança portuguesa. Assim como devemos muito. Eu até contei essa história do Teodósio, porque entrou ali, eu recebi no meu gabinete os representantes do Marrocos, e eles viram a cruz. Eu tenho
uma série de referências, né, com Pedro II, busto, alguma cruz templária, e tem uma série de coisas ali no meu gabinete. E entrou aquela comitiva do Marrocos, né, olhou todas aquelas referências cristãs e ficaram assim meio que baqueados um pouquinho no primeiro momento. E eu falei o seguinte: não, desculpa, eu que tenho que agradecer vocês. Se não fosse o sultão de vocês, não haveria, o Teodósio não teria sobrevivido, o seu Teodósio não teria sobrevivido, João não teria criado Portugal, não haveria elevação do Brasil a vice-reino, nós não teríamos Portugal, não teríamos Brasil, eu não estaria aqui, vocês não estariam aqui. Então, eu agradeci a eles. Então, muito importante a gente fazer essa reconciliação histórica, entender todos esses contextos, entender quem é o nosso povo, qual é a nossa origem e qual é a nossa missão. Porque, mais uma vez, estamos sendo chamados a fazer uma reconquista. Mais uma vez, temos um desafio totalmente diferenciado, único, de defender a nossa pátria, a nossa origem, a nossa identidade como brasileiro. Temos uma incursão nova de domínio do país, com agentes internos subversivos trabalhando para agentes externos. Toda a região já está sendo dominada. Não é por mobilização interna somente. Existe toda uma série de interesses externos acontecendo também no domínio de toda a região América Latina. O país Brasil representa o último bastião de resistência a todo esse domínio. Por que temos resistência? Porque temos terra, porque temos povo e porque, acredite se quiser, mesmo que falhe, temos instituições que ainda são nossas. O minuto em que todas essas instituições caem na mão dos subversivos, nós perderemos a terra e certamente com o tempo perderemos a população. Então temos aqui que defender todo esse processo. É por aí, é na política, o novo fronte de batalha. É ali que vai se travar, e se vai se vencer, vai se perder essa guerra. É muito importante que todos se engajem, entender quem são os inimigos. Não vamos dar chance aos inimigos, mas vamos dar sim uma visão nova para esses inimigos. Quem sabe alguns deles se convertam. Quem sabe alguns deles possam, opa, peraí, está aqui uma mensagem positiva, eu também sou brasileiro, eu vou mudar de ideia e deixe de ser uma entidade subversiva no nosso país, seja ele uma entidade social, seja ele uma entidade política. Mas esse é o grande desafio que nós temos. Por que eu tenho que apontar isso na história? Porque nós já passamos por isso. A nossa origem já passou por isso. Nossos antepassados, todos, sem exceção, já passaram por grandes problemas de conflitos, grandes desafios existenciais, de vida ou morte, e mais uma vez isso está se apresentando. Então, estou aqui colocando um contexto político para o Brasil do século XXI. Essas eleições, na minha opinião, serão esse marco, serão a nossa batalha, serão a nossa batalha fundamental. Ali determinaremos que futuro teremos. Um futuro tal qual o resto da região ou um futuro independente. O Brasil, assim como o português que nos formou, sempre lutou pela independência, sempre lutou pela sua identidade, mesmo não tendo mais nenhuma chance visível. É o último que se perde. É esse espírito que está dentro de todos nós. É essa herança que temos que honrar sempre. E nunca desonrar esses antepassados que fizeram tanto, sacrificaram tanto por tudo aquilo que a gente tem. Não existe outro país continental como o nosso. Não existe outro povo como o nosso. Não existe mais o português falado no mundo como o nosso. Nós temos muito a oferecer ao mundo e vamos ainda oferecer. Estamos cerceados ainda de fazer essa mudança. Essa mudança de visão internacional. Conclamar o nosso espaço. Estabelecer um novo tipo de liderança. Uma liderança que ajuda, que abriga, que é humanitária, que é muito mais saudável, na minha opinião. Acredito na civilização brasileira e o que ela tem para oferecer. É essa a nossa missão para o futuro. Vamos defender esse futuro. Ele está em jogo nessas eleições. Precisamos de todos vocês. Estou aqui junto com vocês e abro a palavra para todos nós e passo para o nosso próximo palestrante. Meus amigos, muito obrigado. Boa noite.